A Lei 12.112 de 2009, que alterou a Lei 8.245 de 1991, dispõe sobre as regras e procedimentos para a locação de imóveis urbanos. Proprietários e inquilinos precisam conhecer as normas e, principalmente, observar com atenção o que está no contrato. Acompanhe. Diego tem imóvel próprio, mas decidiu alugar outra casa para morar. Por ter colocado sua casa própria disponível para locação, ele conhece bem os problemas que podem surgir em uma relação de aluguel de imóvel. Olha, eu já precisei mudar antes do prazo final do contrato. Algumas vezes já encontrei imóvel com paredes trincadas, quebradas, né, feitas pelo inquilino, chão riscado, parede riscada, não devolveu, né, com a mesma qualidade da pintura, os armários quebrados. A manutenção e o estado do imóvel estão entre os temas que devem ser observados no contrato, documento que deve resguardar os direitos de locador e locatário. É recomendado que o contrato seja feito por escrito, reconhecido em cartório e com cláusulas claras. O inquilino não pode ficar à mercê do locatário, do locador, proprietário, em virtude exatamente do que ele necessita de uma garantia de segurança para efeito de saber que durante o lapso de tempo X ele está ali assegurado de ocupar aquele imóvel. Nos casos em que o contrato não prevê data de encerramento, o inquilino pode garantir a moradia por mais um período. Trata-se da renovação automática de locação. Vencido o prazo de 30 meses, digamos, ou qualquer outro que tiver sido estabelecido para a locação. Se o proprietário receber mais um mês de aluguel, ele prorroga esse contrato por tempo indeterminado, onde vai exigir dele que, novamente, notifique o inquilino para desocupar o imóvel em 30 dias, porque essa notificação tem o caráter de rescindir esse contrato. O proprietário, por sua vez, também tem garantias legais para evitar eventuais prejuízos ou a necessidade de uma ação de despejo. Um exemplo é a figura do fiador, que vai garantir o pagamento em caso de inadimplência. O magistrado explica que o fiador, para ser aprovado, deve preencher alguns requisitos. O fiador necessita ter, por exemplo, obviamente, um nome limpo na praça, porque senão o proprietário não vai aceitá-lo. Necessita ter um imóvel disponível, sem hipoteca, sem ônus, sem nenhum tipo de encargo sobre ele, para efeito de estar livre, desembaraçado, para, se for o caso, ser aquele bem que vai garantir o pagamento desse contrato de aluguel. E existe a possibilidade, a necessidade ainda, a exigência, de que a fiança seja dada por marido e mulher. Mas a opção pela fiança nem sempre é a mais fácil. Como alternativas ao fiador, existem o seguro-fiança, modalidade em que uma seguradora assume o débito pelo inquilino e depois cobra dele o valor, e a caução, um pagamento adiantado de 3 meses do aluguel que pode ser resgatado ao final do contrato. Há situações em que o contrato precisa ser interrompido, como, por exemplo, na mudança do endereço profissional do inquilino. Quando ele, então, está morando numa determinada localidade, ou ele é promovido, ou ele pede remoção para outro local, e então o contrato pode ser rescindido antes do prazo estabelecido. O inquilino pode entregar o imóvel antes que o contrato tenha terminado, desde que pague uma multa proporcional ao tempo que ainda resta a ser cumprido. Quando a entrega antecipada for justificada por alteração do local de trabalho do inquilino, não haverá cobrança de multa. Em todas as situações, o proprietário deve ser comunicado com 30 dias de antecedência. Mas pode acontecer também o inverso, o proprietário precisar do imóvel antes do término do contrato. Esta situação é chamada de denúncia cheia. O desembargador explica. A denúncia cheia ela ocorre quando, a qualquer tempo, o proprietário necessitar do imóvel, por exemplo, para uso próprio, para uso do seu cônjuge ou companheiro, para uso de ascendente ou descendente, ou alguém da sua família que esteja numa situação premente que necessite efetivamente de ocupar o imóvel que o proprietário possui. Nessa hipótese, ele pode promover a denúncia cheia e, justificando junto ao inquilino, dar a ele o prazo de 30 dias para desocupar o imóvel. Também é importante ficar atento no momento da devolução do imóvel. O laudo de vistoria, feito quando o contrato foi firmado, servirá de comparativo para avaliar como está a situação do bem.
Diego se preocupa em manter a qualidade da pintura e outros detalhes do imóvel. Ele sabe a importância de receber uma moradia bem conservada. Então, sim, eu procuro eu e minha esposa a cuidar bem do imóvel, né? E algumas vezes, né, que eu já devolvi o imóvel, o proprietário disse que recebeu o imóvel em melhores condições do que ele estava antes. Então, assim, eu me preocupo muito com isso. Eu acho que deveria ser uma preocupação de todos os inquilinos, né? Porque o imóvel não é propriedade sua. Você está ali morando, você está usufruindo do imóvel. Você deve cuidá-lo como se fosse seu.